Vinícius Pimentel, Fábio Rodrigues, Diogo Chamum e Clóvis Belbuti Pérez. Por favor, tomem seus lugares. Bom, a ideia aqui, gente, é, como vocês sabem, a gente fazer um debate, coletar sugestões, propiciar que a gente tenha críticas e que a gente possa evoluir no modelo em que a gente percebe. A discussão da carga tributária, por si só, é algo que tem o fórum adequado, é aquilo que a gente imagina que é uma preocupação também dos nossos governantes e que precisa sempre ter essa visão de melhoria do ambiente. Mas a nossa preocupação não é exatamente com a carga tributária aqui, e sim com a complexidade, o tempo que se usa e o esforço que gera cumprimento de obrigações acessórias, tanto no ambiente federal, estadual e municipal. E eu queria trazer para vocês aqui, como uma primeira pergunta, que até o Clóvis abordou durante a palestra dele, qual é o sentido da gente discutir aqui simplificação, quando a gente enxerga aquele bingo, né? Aqui no Sul a gente chama de víspora, mas bingo, né? Tem muita gente de fora, acho que bingo é mais universal, né? Então, assim, aquele bingo, onde a gente tem GIAs, onde a gente tem Sintegra, DIME, DAP, DECIP, e, enfim, né? Aquela sopa de letrinha de todo mundo. Isso é uma tarefa diuturna dos escritórios. Eu vou começar pelo Chamum. O que te parece, Chamum, nessa relação de eu entrego o SPED e tenho que entregar ainda outras obrigações? Que esforço isso dá, não só lá para a tua organização contábil, mas também assim, em relação ao SESCOM e em relação à FENACOM. O que parece isso? Na verdade, vamos caminhar para algum lugar? Tu acredita pessoalmente? Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, parabenizar a Decision pelo evento e pelos seus 20 anos que se avizinham aí logo na sequência. Eu acho que a partir do momento que a gente está tratando de obrigação acessória, ela deveria ser acessória. Então, ela não poderia tomar tanto esforço e tanta energia, seja das empresas ou sejam das assessorias contábeis, porque isso é custo, né? O tempo hoje é um custo. E se a gente for falar especificamente da assessoria contábil, que é o que eu sou, né? Um empresário da área contábil, e por ser presidente do SESCOM, represento essas empresas de assessoria, acho que o papel do contador e do assessor contábil teria que ser muito além de cumprir uma obrigação, de preencher sem querer diminuir nada, mas preencher formulários, né? Apesar de a gente estar falando de tudo eletrônico aqui, mas a gente precisa passar. É difícil não falar de carga tributária, porque as obrigações acessórias são para a gente chegar nesse ponto final. E também, na apresentação do Clóvis, aqui ficou muito claro que a gente tem ainda um caminho muito longo para passar e para evoluir na questão da redundância das informações, que me parece ser o grande problema. E até houve uma manifestação ali na plateia falando em multas. Então, sim, toda essa pressão de prazos, de complexidade de informações, ela vem sempre carregada em multas. Esperança a gente tem que ter, né, Mauro? Porque, afinal de contas, a gente trabalha para, ainda mais liderando uma entidade, a gente precisa trabalhar nessa evolução. E estamos, hoje, trabalhando com um projeto
lançado, inclusive, pela Decision, na simplificação de fato, que me parece um caminho super importante, uma abertura com a Receita Federal e a possibilidade do operador poder opinar e sugerir melhorias. Então, acho que é nesse sentido, a simplificação tem que se dar, eu acho que a obrigação acessória tem que ser acessória, ela não pode ser principal. O contador, o profissional contábil, ele deveria ter um papel muito mais importante, muito mais atuando na questão de gestão, na tomada de decisão, do que ficar cumprindo obrigações para levantar dados. Então, esperança, estamos no sentido, e acho que também acredito que a posição aqui que o Clóvis, que representa esse projeto, SPED, coloca, nos dá esperança que a gente possa evoluir, sim, numa simplificação, sabendo de todas as dificuldades e sabendo de toda a evolução que a gente tem que ter para ter esse processo mais otimizado e não ser uma obrigação principal em vez de acessória. Legal. Vinícius, tu tem uma vida pública aqui também, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Qual é, assim, na tua visão, a dificuldade para a gente fazer fazer essa convergência de ter apenas poucas obrigações acessórias nesse sentar federal, estadual, municipal e chegarmos num acordo de simplificar e de eliminar redundâncias aí? E se tu quiser, já nos dá uma pincelada aí como é que anda pela América Latina. A gente agradece em muito a tua experiência aí fora do Brasil. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar na minha terra, né? Nesse momento não estou morando aqui, mas eu sou um auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. E parabenizar o evento, casa cheia. Olha, eu não sei quantas vezes eu já estive aqui nesse palco e não me lembro de ter visto tanta gente assim, não. Parabéns aos 20 anos. Né? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, tem que ver por quê. Por que é complicado? E aqui o paradoxo é que quem paga é mais difícil para quem foi pioneiro, para quem tem sistemas de 30 anos, de 40 anos. E quem começou antes, virar o Titanic não é tão fácil. Por isso que a gente vê, né, eu não sei quem é que ainda se integra. Sempre alguém me diz que olha, tem que entregar em algum lugar. Bom, enfim, alguém precisa disso. Quando a gente fala nas declarações, e olha, o meu primeiro trabalho como fiscal aqui no Rio Grande do Sul, era fiscal de tributos estaduais naquela época, foi verificar a informação da GIA, isso em 94, que recém tinha mudado no dia 23 de julho de 1994, para quem se lembra, aquela época, foi a implantação do real. Passou a ser real e nós tínhamos que dividir por 2.750 o valor, contado a partir do dia 24 de julho na GIA. Até 23 era uma moeda de 24, imagina. Então, a gente é muito bom, nós brasileiros, somos muito bons em complicar. E, quando a gente fala nas declarações lato sensu, né, Clóvis, é a vida do Estado, com E maiúsculo, né, do Estado, da administração pública. E a gente tem que ser conservador, assim, quem já me viu falar, eu sempre digo, vamos devagar porque temos pressa, né? A gente tem que ser conservador para, quando faz a coisa, fazer bem feito e não ter que voltar atrás, e que nem a gente estava conversando agora há pouco ali, foi com o Jorge, né? A gente tem que acreditar no prazo. Quando dá um prazo, não pode... O prazo é esse. Nós temos que respeitar aquelas pessoas que acreditaram em nós no prazo que a gente colocou. Até eu estava num país da América Latina agora no ano passado, e tinha uma lei de obrigatoriedade, e eu cheguei para 1º de janeiro de 2018, eu disse, não dá. Vocês não vão colocar 1.500 empresas em um ano. Ah, não, mas é que aqui a gente já coloca para janeiro de 2018, nós achamos que vai ser janeiro de 2019. Então, a gente já coloca para poder fazer 2 adiamentos. Então,
simplificar, gente, temos que fazer, né? A gente tem, não é de hoje, não é de ontem, a gente há muito tempo vem isso. E aqui eu vou colocar, então, uma profissão de fé do que eu acho das administrações tributárias, e aqui quem está falando é o Vinícius, não é o auditor do Rio Grande do Sul ou o integrante do CIET, mas eu acredito que nós, administrações tributárias, temos que buscar, temos que perseguir que as informações que nós necessitamos para o cumprimento do nosso trabalho, e qual é o nosso trabalho? Estimular o cumprimento voluntário, né? Por um lado, eu acredito na multa. Se não fosse a multa de $1.000 lá nos Estados Unidos, o pessoal lá não respeitaria tanto as leis de trânsito. Se não fossem as nossas multas aqui, nós não teríamos diminuído os acidentes. Por um lado, eu acredito na multa. Por outro lado, eu não gosto da multa, porque a multa mostra que, por algum motivo, não houve o cumprimento voluntário de algo que a sociedade entende que é bom para ela. Por que a sociedade entende que é bom para ela? Não vamos entrar aqui no mérito do processo legislativo, ou, né, disso aí, vamos esquecer isso aqui, mas a sociedade colocou para si uma norma, e se houve uma multa pelo descumprimento dessa norma, aquela pessoa não se sentiu com o dever de cumprir aquela norma. Então, o que eu acho? Simplificação estimula o cumprimento voluntário, isso que nós temos que perseguir, e mais, nós temos que perseguir, administrações tributárias, que as informações que nós precisamos venham dos documentos e processos que as empresas utilizam nos seus negócios, que fazem parte da sua vida empresarial. Nós temos que cada vez mais, Clóvis, né, a gente já conversou há quanto tempo sobre isso, cada vez mais buscar eliminar a despesa. Obrigação tributária acessória é custo de conformidade. Custo de conformidade não é custo, é despesa, porque ele não integra aquele gasto necessário para empreender, para a atividade empresarial. Então, a minha resposta é nesse sentido. O que a gente tem que fazer? Garantir, por um lado, que o ingresso ocorra, o ingresso, eu falo aqui da arrecadação, né? Ocorra de maneira ordenada e tempestiva, no tempo correto, utilizando aquela informação dentro do possível, e aqui que está o nosso desafio, não só como SPED, como em várias outras iniciativas, que essa informação chegue para nós, utilizando o que as empresas precisam para a sua vida. Legal. Internacional a gente fala depois. Fala depois, então tá bom. Não no time, tá, Cláudio? Essa era uma conversa só de bastidores, viu, Vinícius? Fábio, deixa eu colocar uma outra questão para ti, porque eu acho que essa é bem interessante aí. Algumas pessoas já tinham enviado algumas perguntas antecipadamente, usaram lá do blog para fazer isso, e eu acho que essa é uma pergunta que cabe bem para o âmbito em que tu atua. O que é mais difícil de aceitar? As burocracias, sejam elas as burocracias digitais ou convencional, formulários, abertura de empresa, enfim, não só estou falando propriamente da obrigação acessória, mas também para a gente registrar uma empresa ou baixar uma empresa, a carga tributária ou a legislação infernal para saber o que e como pagar. Então, o que é mais difícil? Olha, a pergunta é boa, se puxou. O que é mais difícil? Aceitar a burocracia, seja digital ou convencional, a carga tributária ou a legislação infernal? E não vale dizer as três, porque a pergunta não sugere que seja a resposta às três. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Aproveitando, parabéns pelos 20 anos da Decision IT. Muito bacana isso. Estou ainda raciocinando sobre a pergunta. Complicada, hein? Olha... Perguntas complicadas a gente faz para pessoas inteligentes, né? Opa, nada como ter amigos. Vamos lá. A questão, por exemplo, do cumprimento da carga tributária. Eu vejo de vez em quando o pessoal falando sobre redução da carga tributária, uma reforma para reduzir. Isso é meio que uma conversa sem sentido,
Não tem como se fazer uma redução de carga tributária, enquanto a despesa tributária continua a mesma. Eu acho que, apesar de nós termos uma carga tributária tão elevada, a questão não é nem a carga tributária em si, é como se gasta, e vamos para uma outra discussão. Eu acho que o problema que as pessoas tanto reclamam não é só do tributo em si, mas sabendo que o seu tributo é mal investido. O retorno, exatamente. Daí a gente vai para a questão da obrigação acessória, vendo toda essa questão da simplificação do SPED, de todas as possibilidades que ele permite, todo o avanço dele, muito bacana, mas também a gente vê uma limitação no próprio SPED, tendo em vista a legislação tributária que nós temos. Por mais que tenhamos pessoas muito interessadas em utilizar o SPED, em facilitar a vida das pessoas a partir do SPED, mas ele tem uma limitação face à própria legislação. Nossa legislação, da forma que é, não permite ter algo simples. Então, eu acredito que realmente o mais difícil de aceitar é a nossa legislação, a forma que ela está, e ela coloca essa barreira. Não adianta a gente se iludir, achar que o SPED ou qualquer solução eletrônica, digital, qualquer coisa nesse sentido, vai tornar a vida tão simples, tendo uma legislação da forma que é. E falando um pouco da legislação também, aproveitando o assunto de reforma tributária, estamos nesse momento falando de unificação do PIS e COFINS, a criação de um novo tributo, pensando em reformar e simplificar, isso é muito desejável, mas eu sou um pouco, aliás, não diria que eu sou cético, nem cético e nem otimista. Procuro ser realista em relação a isso. Até que ponto, de fato, teremos uma simplificação, até que ponto, de fato, vai facilitar a vida das empresas, até mesmo essa reforma. E disso, tirando de um paralelo com o próprio Simples Nacional. Eu vejo quando a gente tem algo que é chamado de Simples Nacional, que leva no nome a questão da simplicidade, e é tão complexo. Eu vejo tantos erros que as empresas cometem ainda hoje em relação ao Simples, muitas vezes pagando tributo a maior ainda. Então, se o Simples tem toda essa complexidade, por que um outro tributo que não leva no próprio nome esse compromisso da simplicidade teria essa simplicidade? Mas ainda que tenha, eu acredito que, de fato, nós teremos, no primeiro momento, aí, numa reforma de PIS e COFINS, algo mais simples, mais lógico, mais coerente, porque, de fato, o PIS e COFINS hoje está muito complicado. Mas quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai durar essa simplicidade? Por mais que haja boa vontade do próprio físico, do governo, tendo em vista que um dos atores também que contribuem para essa complexidade são as próprias empresas. As empresas querem todas elas pagar uma mesma alíquota? Todas elas querem ter o mesmo crédito? Não. Elas querem alíquotas diferentes, elas querem critérios diferentes, elas querem regimes especiais. Então, ainda que no primeiro momento eu tenha uma simplificação, quanto tempo isso vai perdurar? Então, nesse sentido, eu não acredito também muito nós temos um pouco de utopia, mas eu não acredito muito numa simplificação a longo prazo. Ainda que inicialmente haja, eu acho que os próprios atores envolvidos nisso vão ocasionar, daqui a pouco tempo, de novo, volta a ficar complicado. Legal. Clóvis, por favor. Eu até... Coloca aí a opinião, é isso aí mesmo que nós queremos. Não, é isso. Eu acho que é interessante poder fazer dois comentários, um pouco do que o Vinícius falou e um pouco do que o Fábio falou agora também, que é o seguinte, porque isso, nessa minha apresentação, eu acho que uma das primeiras que eu não falei, eu sempre falo nas apresentações, e ele tocou nesse ponto, acabou vindo à tona. Eu também acho, e acho que poucos discordariam, que o maior problema da complexidade é de fundo legislativo, é na legislação. Mas onde eu acho que o SPED pode sim fazer a transformação, não é simplesmente cumprindo o que tem. Eu sempre uso a mesma metáfora, eu tenho certeza que alguns dos colegas aqui já me ouviram falar nisso. Eu uso exatamente a mesma metáfora. O SPED, ele coloca uma lupa na legislação. Ele mostra mais claramente onde que precisa ser reformado. Evidencia a dificuldade. Evidencia o problema. Isso não acontecia. Eu dou um exemplo simples, que vai ser comentado aqui, eu tenho certeza. A questão do bloco K. Todo mundo tem complexidades? Tem, mas é a primeira vez que a gente está desnudando a complexidade. Porque a normativa existe desde 1970, ou algo parecido. E nunca foi enfrentado, porque eu não tinha o sistema informatizado, tempo real que seja, que mostrasse isso. Quando eu tenho esse sistema informatizado, e esse é o papel do SPED em seus mais variados módulos, fica mais claro apontar onde que tem problema na legislação. O E-Social é o mesmo problema, nós vimos isso.
Quando nós fomos colocar lá o desligamento do empregado doméstico, nós vimos que tem N tipos de desligamento na legislação. E não cabe a mim aqui fazer julgamento de valor, os especialistas são outros, são os colegas do Ministério do Trabalho. O que eu estou dizendo é, começa a ficar óbvio, coisa que a gente não via. E não é porque não via, porque não conhecia a legislação, é porque não é parte do dia a dia. Se está na legislação e não tem um sistema colocando a lupa, e não tem um sistema informatizado, estado da arte, como eu digo, o pessoal brinca, né, porque usa essa expressão, mas é verdade. O que a gente tem em sistema informatizado hoje é o seguinte, é estado da arte. Se eu quiser acompanhar a produção industrial em tempo real, eu acompanho. Se eu quiser verificar o movimento trabalhista quase em tempo real, eu acompanho. Então, assim, pode não ser ainda, mas eu estou muito perto de avançar na simplificação só no ponto de vista da informática. Claro que tem para avançar. Mas é aí o que eu digo, complementando a fala do colega. Mas aí o SPED tem um papel importante. Ele começa a mostrar, opa, daqui não vai. Mais simples que isso não fica. A FD Contribuições, então, teria sido... Foi a partir da FD Contribuições que foi visto, então, que, por exemplo, os PIS e COFINS não era possível, mas é necessário mudá-lo? Eu até vou dizer, ela não mostra só esse, nem tudo é lupa. Como eu digo, nem tudo mostra só pelo SPED. Mas começa assim. Você começa a ver a dificuldade que é, às vezes, prestar essa obrigação. De colocar em detalhe o documento fiscal lá, como a gente tem tentado, não só na ICMS, mas completar documentos, escriturações com documentos fiscais, né, para preencher, como eu chamo, tem as suas dificuldades. E a gente começa a ver, por que será? Porque talvez a gente não está bem lastreado numa normativa, não está bem lastreado num procedimento de padronização de tabelas, e assim por diante. Então, assim, você começa a ver onde... O simples que você falou é um exemplo claro. Se você tem várias tabelas e você informatiza, a primeira parte da simplificação ocorreu. O simples é uma simplificação, isso eu não tenho dúvida, do que era. Agora, quando você coloca na informática, quando você vê as tabelas, você começa a ver, puxa, será que não dá para melhorar aqui? Será que não dá para melhorar ali? Será que então, esse é o ponto. E o que o Vinícius falou também, concordo, a gente tem que ser muito realista. As administrações tributárias, seja federal, seja estaduais, elas são, sim, grandes transatlânticos, não se faz grandes mudanças rápido. Mas, às vezes, também se faz mais rápido do que a gente pensaria. Basta a gente iniciar o processo, iniciar a caminhada. O que a gente vê hoje é que o SPED, como eu disse, tem 15 anos, 10 anos, 3 anos, não importa, mas a gente ainda não iniciou completamente essa caminhada, porque nós temos ainda mais de 40 obrigações estaduais que não foram descontinuadas. Então, a caminhada tem que começar, nós temos que começar em algum lugar. E o Sintegra, como o colega falou, é um exemplo. A gente sabe que hoje, na maioria dos estados, é entregue só pelo Simples Nacional, porque a maioria dos que entregam FD já não entrega mais. Mas existe a obrigação, existe o uso. É um exemplo, é um de tantos. Né? Como eu digo, eu poderia citar aqui claramente, não vem ao caso, locais onde se entrega 3 vezes a mesma informação. E a gente sabe disso. Então, mas aí o que eu digo? Não é mudar da noite para o dia. Né? Colocar prazos que são realistas, planejar, fazer com calma, mas iniciar a discussão, com vistas aonde a gente quer chegar. Até vou colocar aqui, aproveitando, nós temos 2 comentários aqui, até necessariamente não são perguntas, mas questionam a vocês. Não acham que existem redundâncias entre os SPEDs, por exemplo? Opa, nós queremos saber quais são. A campanha Simplificação de Fato exatamente traz por isso. Quais, na visão de vocês, são essas redundâncias? Então, preencham, aí vocês têm um formulário, preencham, olha, o campo tal do registro tal está igual na ECF, na ECD, ou está na FD Contribuições e também está pedindo no layout, no futuro layout da REINF, ou e assim por diante. Porque não tem sentido, realmente, todos nós ficarmos preenchendo várias vezes, prestando ao fisco a mesma informação. Né? Isso também coloca aqui, fala-se muito que o SPED vem simplificar, só que foi falado em simplificação na redução de quantidade de declarações a serem entregues. Entretanto, não se nota a simplificação dentro do SPED, que é o que a gente quer, Né? Então, quando a gente coloca assim, poxa, o Simples, por exemplo, nem está dentro do ambiente do SPED. E tem um tratamento diferenciado, não é, Chamum? Então, agora, como é que nós vamos fazer com o Simples? Como é que nós vamos facilitar também a vida do Simples? Conta um pouco para nós aí. Acho que foi bem colocada a questão do Simples, que começou bem simples, ou mais simples, e hoje nem tanto. E o Simples, as empresas vêm perdendo a sua questão de simplicidade, como também a sua questão de custo fiscal.
mas a gente precisa simplificar o ambiente, e foi dito também ambiente de negócios, eu acho que esse é o objetivo fim, e nós precisamos ter essa simplicidade de informação. Eu acho que o Simples foi o início de uma reforma tributária, ele trouxe realmente simplificações expressivas, que vem se perdendo no decorrer do tempo, por complexidades, ST, diferencial de alíquota, atividades com o ISS separado, tem uma série de situações. Agora, aprovado aí a nova lei para 2018, aumentando o limite, que é uma falácia, porque o limite muda o regime, fica um regime misto, quem faturar acima de 3.600.000, é mais uma complexidade de nós calcularmos regimes diferentes dentro do mesmo sistema. Mas a busca pela simplificação, acho que ela tem que ser, e a gente entende, todas as colocações foram nesse sentido, da dificuldade de se conseguir, ou do tempo que se demanda para conseguir essa simplificação. Mas, repito, simplificação de fato, esse projeto é o caminho, porque as pessoas, os usuários, quem de fato passa por esse problema, pode opinar agora e tem toda essa porta aberta com a Receita Federal. Então, esse é o caminho. Porque não adianta, a gente tem muita dificuldade, nós que executamos as tarefas, a gente tem muita dificuldade quando vem normativas, por vezes, praticamente impossíveis de ser executadas. Porque, de repente, foram feitas por legisladores, por burocratas, e a coisa fica muito complicada. Temos outras dificuldades também de versões de sistemas saindo perto dos prazos finais. O próprio E-Social, na sua implantação, que teve uma repercussão muito grande, porque entrou com os domésticos, e aí, até em rede nacional, se comentavam as dificuldades. São questões que nós passamos silenciosamente, porque nem o empresário tem conhecimento, às vezes, dessa dificuldade. Por isso que a simplificação tem que ser um caminho obrigatório, e a gente tem que buscar isso com todas as forças. Simplificação na legislação, simplificação na obrigação acessória, simplificação do que eu estou pagando, do que eu estou recebendo de volta, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. A gente fala em simplificação e acaba esquecendo da legislação, que é o que remete a isso, como foi bem colocado. E a questão da carga tributária está sempre associada, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa também, nós, da área empresarial. Essa alta carga tributária, ela existe porque há sonegação, ou existe a sonegação porque há alta carga tributária? Então, quem está pagando, está pagando muito, e tem gente que não está pagando. Enfim, assim, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece, é repudiada por nós, mas a gente tem que ter essa realidade conosco, mas temos que fazer a nossa parte e buscar esse melhor ambiente. Clóvis, tu queria falar alguma coisa? Com certeza. Dizer para os colegas que eu tentei deixar claro na minha palestra que, por isso a pergunta é interessante ali, de que sim, a gente busca a simplificação, não só através dos produtos, mas o que é inovador, um dos projetos inovadores, logo nisso a gente comentou, é buscar essa uniformidade, a simplificação no SPED. Então, essa pergunta que o Mauro, eu tenho só querer esclarecer com vocês, não foi combinado, né? O Mauro não inventou essa pergunta para que eu pudesse falar, mas eu queria falar sobre isso. Que é o projeto que aqui a Decision chama de simplificação de fato, que eu acho que o nome é muito apropriado, e que nós vamos lançar nacionalmente. Amanhã ou segunda deve sair um chamamento nacional da Receita Federal para que a gente construa a simplificação do SPED. Nós já temos, obviamente, linhas e diretrizes e ações para simplificar o SPED. Como eu disse, se você olhar os 12 produtos, alguns são jovens, têm menos de 3 anos. E nascem de experiências que são, às vezes, desconexas. Porque é normal da criação de produtos inovadores isso acontecer. Mas o que tem que se fazer hoje, eu uso esse termo, nós vamos usar isso na chamada, já está pronta a chamada, é chegada a hora. É chegada a hora de colocar esses módulos em cima da mesa e olhar para organizá-los, para simplificá-los, para sistematizá-los ainda mais. Se a gente já avançou numa simplificação, que é o próprio SPED, se a gente já tem outros produtos que são simplificadores também, nós temos que fazer o segundo movimento, que é integrar. E a gente sabe que tem fraturas expostas. Nós sabemos que alguns módulos têm ali informações que já são obsoletas, ou que poderiam ser melhoradas. De novo, eu posso dar mais de um exemplo aqui, né?
A própria nota fiscal, hoje, se você contabiliza, não estou dizendo que é redundância, mas estou dizendo, se você contabiliza o que você imaginaria que é uma nota, que você vê o que é a nota hoje tem mais de 700 campos. Você pega a FD, ICMS e IPI, você tem lá um registro padrão, né, uma lista técnica, no 0200, que talvez seja desnecessária, simplesmente. Talvez a gente possa simplesmente abolir, ponto. Não precisa nem ter. Então, nós temos que avançar na discussão. Só que é como, eu acho que o Mauro colocou muito bem, não cai do céu. É a gente que tem que fazer. Eu conto com os senhores, eu conto com as senhoras. Eu conto que, se nós trabalharmos juntos, sai melhor. Não adianta o Clóvis, o Jonathan, o Vinícius darem sugestões para melhorar a nota, para melhorar a FD, para melhorar contribuições, para melhorar não sei o quê. Precisa os colegas responderem ativamente isso e dizerem, como o colega disse, né? O colega acabou de dizer, será que não há redundâncias no SPED? Talvez ele está imaginando uma, que talvez passou despercebido pelo nosso time. Divida conosco, nós queremos saber. A gente quer saber. E a gente vai lançar essa campanha. Como eu digo para vocês, vai acontecer entre amanhã e segunda, entendeu? E o que a gente quer é isso, contribua para a melhoria do SPED, para a simplificação do SPED. E entenda por que não ocorreu também. A gente tá abrindo o jogo. Não ocorreu porque, como disse o Vinícius, tem as suas complexidades. Você está montando vários sistemas ao longo do tempo. Mas, pela primeira vez, está sólido, a gente tem os 12 módulos. Eles não deve ter mais nenhum módulo para acrescer ali. Ao contrário, como a gente viu, as outras obrigações vão sendo desligadas e incorporadas nesses módulos. Esse é o caminho. Mas a gente tem que fazer o trabalho de casa, que é olhar para esses módulos e dizer, opa, será que essa tabela do IBGE, dessa escrituração, é diferente da tabela de municípios dessa outra? Será que esse bloco que existe na escrituração ainda deve? Se você olhar, tem escrituração que ainda tem número de fax como campo. Eu não sei quem usa fax, mas tipo, eu acredito que ninguém usa fax. Está na hora de cortar o número de fax, entendeu? Pô, por um cara que falou em lâmina, tu tá bem moderninho, né? Então é óbvio, só para terminar, é óbvio que a gente sabe também, e aí que eu queria explicar para vocês, e como o Vinícius também pontuou, essas mudanças não podem ser inconsequentes e responsáveis. A gente quer transitar. Então, o que a gente está fazendo? Um chamamento, a gente vai explicar e explicitar o que a gente acha que deve ser, a gente está chamando a sociedade para dizer o que ela acha que deve simplificar, e a gente acredita que vai chegar num bom termo. E aí tem um plano, e a gente tem que botar em andamento. Não é da noite para o dia, mas tem um plano. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Por favor. Sim, eu queria pegar um gancho aqui, aliás, 2 ganchos. O primeiro que o Clóvis falou, e eu queria reforçar, que essas formas eletrônicas de interação entre fisco e contribuintes evidenciam problemas que já existiam. Só que antes o papel aceita tudo, e paradoxalmente um documento eletrônico em teoria seria mais fácil, não, né? Porque a gente coloca validações ali. E mais, essas validações ou essas percepções mostram problemas não só no lado das empresas, mas existe um código, não sei se todos os senhores sabem, que é utilizado no campo da nota eletrônica, numa das tabelas lá, que este código tem um dígito verificador. Se vocês aplicarem esse dígito verificador a todas as informações na tabela que está no manual da nota fiscal eletrônica, vai ter 22 linhas daquela nota que não cumprem com o dígito verificador. Porque nesta tabela que está há 30 ou 40 anos num sistema utilizado em um órgão federal, que não é a Receita, tá errado. Então, tem uma curva lá em todos os sistemas para que esse dígito verificador, nessas 22 linhas, vale o que está no Diário Oficial de 1900 e muito antigamente, e não o dígito verificador. Por que eu quero dizer isso? Então, o modo eletrônico de interação evidencia problemas. E, às vezes, os problemas são contornados não da melhor maneira possível, mas da maneira possível. E é isso que a gente tem que pensar, que é o compromisso. O compromisso entre o que a gente gostaria muito de fazer e o que dá para fazer. E aqui eu vou pegar o segundo gancho, que é o simplificação versus simples. Nossa, simples é complexo pra caramba. Eu não entendo disso, eu não sei simples. Aqui nós temos alguns colegas que são especialistas. Então, quando algo traz no nome simples, e é necessário uma pessoa altamente especializada, bacharel em Direito,
para conseguir discutir as nuances da coisa, algo não está fechando muito bem. E talvez aqui seja, e aí né, o interessante, o simples e a simplificação, nós, como sociedade, nos perguntarmos, e aí vem a parte da pressão tributária, que aqui a gente chama de carga tributária, né, o que a gente quer como tributo, ou como regime tributário, né? Tem essa discussão, simples é um tributo ou é um regime tributário? Na minha concepção, é um tributo, ainda que não faça parte da doutrina do direito tributário, ele, sem dúvida, é um tributo, porque nós temos todos os requisitos legais de definição de tributo. E mais, ele afasta este regime tributário, como dizem, afasta os demais tributos. E aí, é isso que a gente quer? Isso é uma pergunta mesmo, hein? Eu não tenho a resposta. Um monotributo, que é o caso do Simples, né, e existe na Argentina, um monotributo atende o que a sociedade quer, porque, vocês sabem, os princípios tributários que estão lá na base de tributação, eles são necessariamente contraditórios. A gente não consegue progressividade, ou seja, que quem pode mais, pague mais, ao mesmo tempo que equidade, que é todo mundo paga igual, né? Então, nós queremos que todo mundo pague igual num tributo simples, ou nós queremos um tributo simples em que o que pode mais, paga mais? Então, esse é o desafio que eu estou lançando aqui para pensarem, né, o que nós queremos, num regime em que nós estamos com mais do dobro do segundo país do mundo, que diferencia entre o que é pequena e média empresa de uma empresa. Então, nós queremos um país em que só existam pequenas e médias empresas, não por causa da parte de ideologia econômica, em que realmente a base da sociedade é mantida pelo pequeno negócio, mas por uma artificialidade, dizendo que, elevando o nível puramente legal de definição. Vai lá, Fábio, faça favor. Achei muito interessante a fala do Vinícius aqui, a questão, né, de fato, o que a gente quer. E nesse ponto, queremos a eficiência de um tributo único, com uma alíquota única, ou a equidade, né, de realmente tratar a justiça. A própria questão do Simples Nacional, uma das complexidades, eu tenho que saber o que é ST, o que é monofásico, para eu não tributar de novo. É complexo, é o que dá a complexidade, mas é o que dá também um pouco de justiça. Então, de fato, uma das coisas que a gente tem que superar, apesar da nossa tendência a ter a utopia, é que nós nunca vamos ter o primeiro ótimo, se fala muito isso. Esquece o primeiro ótimo, a gente tem que buscar sempre o segundo ótimo, tentando equilibrar a questão tanto da eficiência quanto da equidade. Mas voltando até a primeira questão de evitar redundâncias e tudo mais, até que ponto nós conseguimos evitar todas essas redundâncias que há, e até que ponto nós conseguimos uma simplificação de fato com a legislação tributária que nós temos, a barreira que ela impõe. E pode pegar um exemplo simples. O meu fornecedor mandou para mim uma nota fiscal com erro de tributação, vendeu com alíquota zero enquanto o produto era tributado. O que eu faço em relação ao PIS/COFINS? Posso tomar crédito disso? Posso. Não depende do como a pessoa escriturou na nota fiscal. Mas já o ICMS não. O ICMS depende do documento fiscal. E como que eu vou ter uma escrituração única com visões de tributos distintos? É onde a gente entra na barreira também. Por mais que se deseje uma simplificação, o SPED acaba barrando nisso. Mas achei também muito interessante a questão que o Clóvis colocou, pelo menos essa possibilidade do SPED mostrar isso, passar a evidenciar essas questões, que você não consegue toda a simplificação desejada, tendo em vista que a legislação coloca essa barreira, todas essas complexidades. Mauro, só que essa questão do simples não é só no nome, como foi dito, existe um dispositivo legal que prevê um tratamento diferenciado para essas pequenas empresas. E por que a gente tem o corte tão alto, de repente, no faturamento, que nós defendemos que seja baixo, mas o fisco defende que deveria ser menos, porque são muitas empresas. Porque a estrutura tributária no Brasil é extremamente complexa. E isso é uma maneira de deixar os pequenos numa condição um pouquinho melhor em relação aos demais, até em termos de competitividade. Então, não é
para a função, porque a estrutura do Brasil é diferente em outros países, e as micro e pequenas empresas aqui têm uma proporção, uma quantidade muito maior, é pela complexidade da legislação e do cumprimento dessa legislação em termos tributários. Então, não é para ter vantagem econômica, fiscal. Tributária. Uhum. É uma questão de mercado, uma questão de dar condição desses pequenos, com menos estrutura, poder viver nessa loucura, nessa esquizofrenia tributária que nós vivemos no Brasil hoje. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que estar sempre presente nessas discussões, porque eu já vi por várias vezes a defesa que, no Brasil, os micro e pequenas empresas têm um corte muito alto no faturamento. Repito, se nós não vivêssemos nessa complexidade, não precisaria nem ter o regime simplificado. Se fosse simples, mais simples para todo mundo, né? Enfim, é um desafio. Eu acho que aí nós temos a questão da equidade ou da progressividade, de justiça tributária. Enfim, a gente avançaria por aqui, por esse painel. Eu também vou lançar outra pergunta: o que é justiça tributária? Não, a questão da progressividade, vale, não vale, vale para quem? Enfim, acho que nós vamos longe. Nós temos aqui ainda algumas perguntas da plateia. Em relação à reforma tributária para PIS e COFINS, nós vamos ter uma visão no final do dia de hoje, uma palestra exclusiva e extra que a gente conseguiu colocar, com a boa-vinda do Jonathan Oliveira, que nos veio brindar com PIS e COFINS. E para o ICMS também estão perguntando aqui. Eu quero encaixar uma outra pergunta que a gente tinha recebido também antecipadamente, que eu acho que ela é uma pergunta muito apimentada, em relação ao ICMS. Quando chegar a vez do ICMS na reforma tributária, segundo proposta do governo federal, será uma reforma fatiada, que é como tem sido dito, né, que vai ser fatiada. Quem será o mediador das enormes discussões? Será por medida provisória, risco de rejeição dos estados, ou no Congresso, que sabe-se lá o que irá sair do Congresso quando entrar uma medida provisória, ou que entrar um projeto de lei, e assim por diante, em relação ao ICMS. Né? Então, o que é pior? Fazer um decretão, mandar goela abaixo, discute-se pouco, discute-se muito, e quem vai ser o mediador das discussões em relação ao ICMS? Essa eu deixo para quem quiser escolher responder. Olá, Vinícius. Sobre pimenta, eu estava falando com um amigo meu mexicano na semana passada, ele disse, ele pode comer lá no México, então não tenho medo de pimenta, não. Gente, ICMS é um aspecto, né? Aliás, o professor Mário Henrique Simonsen dizia uma coisa: se só existe no Brasil e não é jabuticaba, algo está errado. Não sei se vocês conhecem a expressão. E aqui no Brasil nós temos um IVA, não, nós temos 4 IVAs, ou mais, né? Então, a pergunta é, o que é melhor? Eu sempre pergunto, e eu sempre bato na mesma tecla, né? Não é a administração tributária que tem que decidir. Quem tem que decidir é a sociedade. Quem é que representa, em teoria, a sociedade? O legislativo. Ao executivo, cabe aplicar a lei. E o próprio direito administrativo brasileiro diz, né? O agente administrativo não tem liberdade, ele não pode decidir se vai fazer ou não. Ele tem que fazer o que está na lei e não pode fazer o que não está na lei. Então, aqui a primeira parte da pergunta, minha opinião, né, particular, eu vejo que o único foro possível de decisão, legítimo, não possível, de discussão é o Congresso Nacional. E aqui é a questão de fundo. E aí eu volto para o mesmo lugar que eu estava antes. O que a sociedade quer? Nós queremos, que tipo de tributos nós queremos? Para que serve o tributo? O tributo serve para as 3 condições básicas que cumpre ao Estado prover à sociedade: segurança, educação, qual é a outra?
Saúde. Todo mundo sabe disso. A quem cumpre dar isso aí? A Constituição já diz, ó, a educação nesse nível é para esse ente, a saúde nesse nível é para aquele ente, a segurança naquele outro nível é para aquele ente. Então, vamos fazer, a discussão tem que partir daí. O nosso sistema vem da Constituição de 67, né, que substituiu um imposto que é o que tem nos Estados Unidos, um imposto de vendas e consignações, sales tax lá, por um sistema que é o que, à época, se acreditava era a tributação mais correta, e mais eficaz e mais justa, que é sobre o valor agregado, no nosso caso, numa circulação de mercadoria, mas normalmente é valor agregado numa operação de venda. Hoje já se fala outra coisa. O que está se falando hoje é, vamos discutir fluxo de capital. É mais interessante tributar o fluxo de capital do que tributar o valor agregado numa operação. E aí tem um documento muito interessante que vem dos Estados Unidos, lá, isso parou há uns 2 meses atrás, pararam as discussões sobre todo mundo para ler esse tal sobre o cash flow, tributação no cash flow. Por quê? Nós vivemos num mundo onde blockchain é a grande discussão. Eu estava num evento agora, há 2 semanas atrás, nos Estados Unidos, e a discussão era essa. Dentro do cenário de blockchain, como é que fica, né, a determinação do valor agregado e da renda, que são os 2 grandes tributos, na tributação internacional. E mais, e as moedas eletrônicas? Num mundo em que blockchain e Bitcoin são as realidades, em que eu posso fazer o download de um produto e imprimir na minha impressora 3D. Primeira coisa, aonde aconteceu este fato econômico? Daí eu vou poder saber qual é a lei que eu vou aplicar para saber qual é o tributo que potencialmente pode ser cobrado. Gente, imposto de valor agregado, sales tax, nesta realidade, nós estamos falando de passado. A disrupção tecnológica é tal que eu vejo a discussão que nós estamos tendo no Brasil nesse sentido. Gente, vamos olhar mais na frente. Então, Vinícius, deixa eu te interromper. Deixa, só tenho 9 minutos mesmo. Então, significa que se nós migrássemos hoje para um IVA... IVA é um imposto velho. É essa a conclusão que eu chego. IVA é um imposto velho. E mais, eu participo de uma missão em um país africano, onde eles estão, neste momento, implementando IVA e querem implementar IVA e fatura eletrônica ao mesmo tempo. Então, é que volta aquela pergunta, que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos e onde nós vamos viver. Naquele país africano, IVA é uma grande maravilha. No Brasil, nós temos impressora fiscal, que nós chamamos de ECF, há 40 anos. E a época era a tecnologia que tem. Existem países onde hoje isso seria muito bom. Nós estamos, e eu sou um dos integrantes da religião, que no Brasil... esse momento passou, o momento da impressora fiscal. Então, gente, trazer algo enlatado, que é muito bom em uma sociedade ou mais avançada ou menos avançada do que a nossa, pode não ser o que a gente quer. Entretanto, o momento é de globalização cada vez maior. Então, para que a gente quer tributo? Para ter saúde, segurança e educação. Como é que nós vamos conseguir arrecadar esse dinheiro e aplicar? Essa é a pergunta do milhão. Ok? Eu nem vou complementar muito longo, mas assim, o Vinícius está correto. Eu acho que esses fluxos de capital, por exemplo, no caso da Receita Federal, a gente já vem acompanhando no comércio internacional e a gente vê o quanto isso impacta. A maior parte das transações, por exemplo, a gente sabe, são entre partes relacionadas. E eu nem estou falando em BEPS. E nem no BEPS, exatamente, que ainda tem erosão da base. Mas eu diria assim, o que o Vinícius falou, e é incrível que para os fiscos estaduais, aqui eu estou até saindo um pouco do meu quadradinho, eu vejo que isso é tão claro. Não sei se você estava, Mauro, também nós estivemos em Minas Gerais recentemente, e os auditores, colegas auditores do fisco estadual lá, levantaram a mesma preocupação com esses fluxos descentralizados, com blockchain, com Bitcoin, com impressora 3D, com fluxos que vão dificultar a lógica até então de chegar perto do fato gerador, que era o fato gerador antigo.
onde que aconteceu e se é que faz sentido. Não, e se é que faz sentido perguntar com essa lógica de fato gerador tão próximo. Se isso não está realmente espraiado, como se diz aqui no Sul. Então, eu acho que é interessante o que o Vinícius discutiu. O cara que imprimir o produto em casa vai ter que fazer bloco K, então, dele. Já vai sair o bloco impresso. Né? O cara vai imprimir lá um material e... Sim. Claro, Chamon. Na questão essa, especificamente no questionamento de como tratar essa questão de ICMS, acho que tem que ter um amplo debate, não tem como fugir disso. Só que esse debate tem que ser... A complexidade é tão grande, envolve tantos interesses, inclusive regionalizados, que tem que ser específico. Porque hoje a gente está falando em reforma tributária, onde o ICMS está inserido, onde o IVA está inserido, e tem outros tantos temas inseridos. Então, a gente faz um debate muito amplo. Assim como a gente fala, de novo, do Simples Nacional, a gente debate a atualização da tabela junto com o ingresso de novas atividades. São coisas totalmente distintas e que acabam dificultando muito esse debate e a construção. Então, me parece, sim, para mim é muito claro que o debate tem que ser muito amplo e muito específico para a gente chegar a um resultado melhor, para não dispersar, daqui um pouco tratar de coisas tão importantes de maneiras acessórias e complementares. Fábio, então, pegando o gancho do Chamon, fatiar a reforma tributária vai ser bom ou vai ser ruim? Eu sou um pouco também, um pouco desfavorável a reformas. Novamente, eu acho que a gente tem muita tendência a utopias e toda essa questão de reforma é muito desejável, mas e ainda mais aproveitando a questão de realmente ainda mais fazer uma reforma agora do ICMS para começar com algo que já estaria ultrapassado. De fato, eu acho que ou não, você vai saber. Eu sou mais tendencioso ao quê? Ao que nós já temos, tentar simplificar o que simplificar temos o que hoje. nós já temos. Mas também da gente ver aí pelas experiências que temos tido nos últimos anos com os estados, vem em relação à própria substituição tributária. Criou o SEST para facilitar. Lembro quando criou o SEST, acho que foi no final lá de 2015, imaginando uma simplificação. O que eu vi era todas as empresas reclamando. Eu não estava reclamando, porque eu ajudei várias dessas empresas É o teu negócio, a né? se adequarem ao meu negócio, então eu achei ótimo. Mas as empresas nem se adequaram ainda e já veio uma mudança, novamente corrigindo o SEST. Então eu fico também um pouco apreensivo, o que de fato conseguiremos, e que você colocou a questão, quem seria o ator? Seria os estados? Se a gente ver o que eles vêm fazendo, não temos tido simplificação. E todas essas mudanças, até no contexto de guerra fiscal, questão de origem, tudo que tem feito só tem dificultado. Eu vejo de vez em quando o pessoal tem que perguntar qual o risco da sua empresa, tendo em vista reformas tributárias, mudanças na legislação. O que eu tenho visto, de fato, com todas essas mudanças, a cada mudança só tem complicado, tornado a vida das empresas mais difícil. E, para mim, tem melhorado. Na minha empresa, pelo menos, tem melhorado. Eu até me lembro, no momento em que tu me indicaste uma empresa que estava com uma certa dificuldade lá para fazer FCI, por exemplo, né? Então, ninguém acreditou na FCI. Eis que, chega num determinado momento, uma empresa recebe uma intimação para apresentar, para regularizar, e com um prazo, obviamente, exíguo, porque era algo que já deveria ter sido feito, ou sob pena de aplicação de auto de infração. Quer dizer, às vezes fica meio complicado, porque a gente não faz a aposta certa também, né? Não só descobrir o que queremos, como queremos, mas a gente ainda acaba apostando no cavalo errado, né? Eu acho que essa não vai dar. E bingo, foi aquela que deu. E, poxa, não é para ser assim, né? Porque, afinal de contas, a legislação tributária e toda a regulação tributária não é para ser uma aposta, né? Isso é coisa para jogo, né? Isso é coisa para bingo mesmo, né? E não... Até o que o Chloé colocou, falta um pouco mais de estudo profundo dos impactos de qualquer mudança. A questão da FCI, até agora, muitas empresas ainda não se adequaram, os sistemas não estão preparados para receber todas aquelas opções de origem, questão do SEST, até agora, e já se pensando, nós nem ainda conseguimos colocar em ordem o que já foi alterado, recentemente já está se pensando em mudar de novo, não deveria ter mais tempo, ser mais discutido isso. Mais estruturado, né? Para já sair um modelo melhor. Fala, Cláudio. Esse é o ponto, que o ponto é que na FCI, por exemplo, a gente acredita que a simplificação cai de maduro. É possível fazer hoje, dentro da FD, mudando alguns detalhes. Isso a gente já mapeou, com a ajuda da CNI. Entendeu? A gente sabe disso, que a ficha de conteúdo de importação, que é o que a gente está falando, caso, eu tenho certeza que os colegas conhecem, apenas a maioria, mas nem todos, que é uma coisa que entrou, né? Como disse, nem todo mundo se adaptou,
E aí, agora, você fica pensando, e agora? Mas a gente acredita que dá para voltar atrás. Dá para ajustar isso e melhorar, simplificando, usando a FD e CMSPI. Foi um dos que eu mostrei aqui de abrangência nacional. Até nesse ponto, só tá rapidinho, colocando as dificuldades das empresas, até nesse ponto da origem da mercadoria mesmo, o mesmo produto tem lá, mas ora ele vai ter um código, ora vai ter outro código, mas é o mesmo produto, porque dependendo da quantidade de produtos que foi alterado, coisas que os sistemas em geral não estão preparados. Não estão preparados, é verdade. Ainda bem que tem sistema que resolve, viu? Eu quero agradecer muito aqui aos nossos painelistas. Nós tivemos que dar uma encurtada nesse painel, exatamente pelo embarque que o Clóvis tem a fazer agora no aeroporto. Tá? Nós agradecemos muito, queremos convidar para receber o nosso presente. Pode entrar aí, meninas. Tá racionado o negócio aí, hein?